Como dizem por aí, ela já estava por aqui no SET quando tudo era mato. Formada em uma das primeiras turmas de gastronomia do nosso SET Vasco Coutinho, nosso entrevistado sentiu logo cedo a responsabilidade de que não tinha um outro plano. Era dar certo ou dar certo na área que ela escolheu, a gastronomia. Hoje ela vê com todas as cores e sabores o retorno de tanta dedicação. Roda a vinheta porque está no ar o nosso Formei no SET. Histórias de quem já passou pelo SET Vasco Coutinho e hoje é sucesso no mercado de trabalho. Formei no SET. Conversa comigo hoje Tuane Soares Barbosa, formada em gastronomia aqui no SET Vasco Coutinho no ano de 2018. Mais ou menos por aí, não é isso, Tuane? Mais ou menos por aí. Uma das primeiras turmas do nosso SET. Isso, uma das primeiras turmas do SET. A gente foi, acho que, o segundo processo seletivo. E conta pra mim, quem é a Tuane hoje? Hoje a Tuane é uma empresária, né, que a gente... Hoje eu tenho um restaurante, né, eu e meu esposo. Empresária, mãe, gestante, cozinheira, né, que aí ainda sou estudante, que ainda continuo estudando, né, fazendo a graduação agora. Tentando terminar, na verdade, há uns 3 anos a graduação, mas enfim, a gente uma hora termina. Um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo. Então hoje você é dona de restaurante. Isso, hoje eu tenho um restaurante. E Eu cozinho no meu próprio restaurante. A sua casa? A minha casa fica em Santa Teresa. Atualmente fica em Santa Teresa, nas Montanhas Capixabas. Há quanto tempo você tem? O restaurante vai fazer 3 anos em fevereiro do ano que vem. E aí, como é que foi essa transição da Tuane estudante de gastronomia para Tuane dona de um restaurante? Essa transição demorou um tempinho, né? Foram mais ou menos uns 6 anos, mais ou menos. 2018, estamos em 2025, 6, 7 anos. Isso, uns 6, 7 anos pra gente começar. Primeiro eu quis trabalhar, né, mesmo, aprender, conhecer, pra depois ter a decisão de abrir o meu estabelecimento. Começou estagiando? Na verdade comecei como freelancer de louça. Ainda estudava aqui? Isso, estudava aqui. O que é aqui. freelancer de louça? O freelancer é o cara que não tem vínculo, é empregatício com a empresa que ele vai trabalhar. Sim. E aí eu comecei lavando a louça. Eu era a pessoa que lavava as louças. Panela, prato. No primeiro dia foi isso. Eu fui pra trabalhar pra isso, na verdade. Conhecer o ambiente. E era um restaurante já? E era um restaurante que já era, em Santa Teresa. Ele já era conhecido lá. Por que Santa Teresa? Santa Teresa foi quem me deu a oportunidade inicial, né? Você é de Vila Velha? Sim, sou de Vila Velha, sou do bairro Soteco. E aí foi o local que me deu, né, a primeira oportunidade a trabalhar na área de gastronomia. Alguém te indicou, você foi atrás, se colocou à disposição os seus trabalhos. Aqui em Vila Velha eu tava correndo atrás colocando currículo, mas era muito difícil, né? Aí através de uma amiga minha, professora do lugar onde eu trabalhava, que eu trabalhava numa escola também. E aí essa professora, ela tinha uma aluna de um curso que ela dava aula, e essa aluna trabalhava nesse restaurante, ela daqui de Vila Velha, trabalhava nesse restaurante lá em Santa Teresa e me indicou. Foi surgindo oportunidades de eu entrar e começar a trabalhar com comida mesmo, eu fui para as entradas. Em que momento foi essa decisão e por quê? Você falou, chegou a hora, é agora. Como eu gosto muito do que eu faço, quando você trabalha num lugar que não entende o que você, né, da sua paixão, você começa a saturar. Porque quem trabalha com gastronomia, que escolheu trabalhar, faz exatamente porque ama e ama atender as pessoas, ama ver a pessoa comendo bem e gostando do que você faz. Então, eu entendi que eu pensei assim, né? Agora é a hora de eu fazer, porque aqui já não dá mais pra fazer mais nada. Querer abrir o seu próprio negócio, ok. Mas esse processo de buscar um lugar, como é que foi? Quem esteve com você nesse momento? Esse processo começou com o meu esposo, né? A gente tinha um dinheiro guardado, era um valor muito pequeno, não dava pra comprar tudo que a gente queria e precisava. Através de uma conhecida minha, eu descobri que tinha um ponto vago, que lá é muito difícil conseguir um ponto legal. E esse ponto era o ponto que eu sonhava. E essa colega minha falou, olha, tá pra passar o ponto. Falei assim, ela falou, conheço o dono, vou chamar, vamos fazer uma reunião, vamos conversar. E aí quando eu contei a nossa história pra ele, do curso, de toda a trajetória e tudo mais, ele se encantou. Ele falou, você é cozinheiro? Eu falei, sou. Então eu só vou passar o ponto pra vocês, porque você é cozinheira, porque só dá certo no restaurante aqui quando o dono é cozinheiro. Eu me lembro.
Vai fazer quanto tempo o seu restaurante? Vai fazer 3 anos 3 em anos. fevereiro, sim. Fevereiro. Como foi a escolha de fazer gastronomia aqui no Vasco Coutinho? Além do fato do prazer, do amar cozinhar e do querer muito fazer um curso desse, na época meu esposo também estava desempregado. E aí eu repensei várias vezes, eu fiz o processo seletivo e aí meu marido falou assim, você passou, você foi uma das primeiras. Eu falei assim, não, mas não vai dar porque a gente tinha que pagar por mês o material que usava, né, tinha um valor. Aqui no curso, Tinha. né? Comprar material e tudo mais e a gente não tava em condições, porque tava no momento só eu trabalhando. Ele falou assim, não, você vai sim. Eu falei, não vou não. Ele falou, vai sim. E a gente vai dar jeito. O maridão sempre do lado. Sim. Ressalta-se que estamos gravando este programa e ele está aqui com a gente, participando desse momento. Não, também. se não fosse ele, eu até me emociono, porque se não fosse ele, eu não tinha feito, eu não ia ter coragem. Eu sou libriana, né? Então, assim, eu sou muito indecisa pra muita coisa. Então, eu fiquei muito com medo de não dar certo. E ele sempre falando, vai dar certo sim, você tem talento. Eu sempre estive no meio da gastronomia porque a minha mãe sempre cozinhou maravilhosamente bem. E aí você percebeu que não era só querer, você precisava de algo mais. De estudar pra poder dar certo. E aí eu falei, vai ter que dar certo. É um ano e a gente vai ter que batalhar. E como é que era a sua rotina? Nesse período eu trabalhava numa escola, que eu entrava meio-dia 15, alguma coisa assim, e saía 10h40 da noite. E durante um período eu fiz só o curso, e mais pra frente que eu consegui esse freelance lá em Santa Teresa, nos finais de semana eu também ia pra Santa Teresa pra trabalhar. Você subia a serra? Subia a serra, pegava o ônibus, qualquer feriado, qualquer coisa eu tava indo. E como é que foi esse período aqui no Vasco, assim? Teve perrengue? Teve perrengue chique? Teve choros, lágrimas e... os perrengues nunca foram. Na época os perrengues não eram chiques, não. Hoje são mais chiques os perrengues. Mas assim, a gente passava muita dificuldade. Eu vinha correndo, saía correndo. Tinha esses percalços, mas era divertido até, porque eu acho que essa estrutura mais básica, mas aqui me ensinou a trabalhar em qualquer cozinha. O fato de eu não ter começado no conforto, como algumas cozinhas de faculdade, por exemplo, tem, tudo mais tecnológico e tudo mais, eu consigo me virar em qualquer cozinha. Eu consigo me virar em qualquer lugar. Isso deu base pro meu aprendizado. Acho que é por isso que eu consegui evoluir na profissão. Então, eu acredito que de forma rápida, que tem gente que demora 10, 15 anos. Mas eu acho que eu consegui, me deu uma base e uma segurança, uma força maior. Foi desafiador. Foi. Porque você consegue, quando vem uma coisa nova, só você aprender e você faz. Se tiver vontade, você aprende e faz. Igual que quando chegou o forno, o tal famoso forno combinado, o professor deu uma aula disso, ensinou a usar, mostrou o manual, a gente leu o manual, fez a prova do manual, pronto. Agora vai aprender a assar num forno que não tem uma temperatura regulada. Assar um bolo, um pão de ló. Aí você tem que ter aquela habilidade maior do que você teria no conforto de um equipamento novo, né? Amado Mestre. E nesse quadro Amado Mestre, é hora que a gente lembra de um professor ou uma professora que você destacaria nesse processo. E por quê? A minha professora, a minha mestre mesmo, a minha chefe, Laís Pagung, ela ensinava... mas eram as técnicas básicas da gastronomia. Ela botava uma disciplina, ela dava aqueles gritos assim de chefe. Isso foi dando, eu acho que, uma resistência, me criou uma resistência. Quando eu saí do curso, na verdade, durante o curso, a partir do momento que eu conheci ela, eu comecei a entender como é que funciona mesmo a cozinha. A liderança. A liderança, e eu aprendi sobre hierarquia. Exatamente, hierarquia que é o que falta hoje. Quem não se forma no curso desse não conhece a hierarquia da cozinha. Então ele chora, ele desespera, ele entra em pânico quando o chefe dá um grito, quando algo acontece, porque a gente xinga o tempo inteiro. A gente fala, a gente grita o tempo inteiro, porque a cozinha é correndo, né? Tem as coisas que ser rápidas. Então assim... Não é lugar de preguiça. Não é lugar de preguiça, de brincar, não é um lugar. Tem a hora de brincar, obviamente, né? Mas assim, durante o serviço é mais puxado. Então tem que ter bastante concentração. E ela ensinou essa disciplina, passou essa disciplina da concentração. Ela ensinou tudo que eu precisava para estar no mundo da gastronomia. E foi ela que trouxe tudo que eu sei hoje, a minha disciplina e o meu saber e o que eu ensino para os meus funcionários na minha postura vem dela, vem muito do jeito que ela ensinou. E até hoje ela me acompanha e vai lá no restaurante e me dá apoio. Então assim, já conversou com os meus funcionários também, quando ela foi lá, e eu sempre apresento ela e falo, gente, essa daqui é a mulher que me fez a chefe que eu sou hoje. Você falou aí de quem te ensinou. Agora a gente quer, já caminhando pro final da nossa conversa aqui, que você ensine também um pouquinho para quem tá ouvindo a gente, que são muitos alunos
alunos, a maioria alunos de gastronomia, que dicas, que sugestão, como é que você olha o mercado hoje e o profissional que está chegando, na sua visão, precisa ter quais características e habilidades? Olha, o mercado hoje é um mercado que é bem grande, né? Muito maior do que na época que eu entrei. Tem muito mais estabelecimento na área de gastronomia. Sim. Bem, para quem está chegando agora, a dica maior, na minha opinião, é humildade. Que a galera tá formando e tá achando que já vai virar Masterchef, né? Só que o restaurante não é Masterchef, não é um programa de televisão. O restaurante é muito mais sério do que isso. É muito mais pesado. O nosso dia a dia, nosso mise en place, não são 5 minutos. Não são 5 ingredientes. São 20, 30, 40, 50, 100, 200 ingredientes que você trabalha num dia. Ao mesmo tempo. E se você não tiver disciplina, a vontade, a noção de que você tem essa responsabilidade de passar pro cliente segurança na alimentação e beleza no prato que você está servindo, você não fica. Que o salário, muita gente reclamar que o salário é baixo. O salário é baixo a partir do momento que você se acomoda no cargo que você tá. Se você tá lavando louça e você não faz nada além disso, nas oportunidades que aparecem, porque é igual eu falei, eu comecei em oportunidades. Você sabe fritar uma batata? Sei. Nunca tinha fritado uma batata na fritadeira daquela de 220 volts. Se ela não tiver essa garra, se ela não tiver essa vontade, ela não fica. Já passaram, eu como nessa área, tanto colegas, tanto funcionários, já passaram muitas pessoas comigo, de todas as formas. Formado na faculdade, não formado, e poucas pessoas ficam. A instituição entrega oportunidade, busca entregar todas as possibilidades de você seguir dali pra frente é com você. Realmente, a estrutura disciplinar do Vasco Coutinho, do curso, é maravilhosa. Te dá base pra tudo, mas obviamente que você tem que buscar fora, você tem que pesquisar, assim como em qualquer área. Você tem que pesquisar, você tem que trabalhar, você tem que ter experiência. É o start, né? Exatamente, você não pode chegar querendo ser melhor do que os outros, porque você não vai ser. Tem gente que já tá 20 anos na cozinha, sabe muito mais do que você, que fez o curso. Obviamente que não sabe a parte teórica, né, que a gente aprende, mas se você for conversar com às vezes, uma senhora que tá ali 20 anos, o que você sabe de teoria, às vezes ela não sabe o nome em francês, mas ela sabe fazer. Os bons chefes hoje no Brasil e no mundo começaram dessa forma, de baixo pra cima. E a gente tem que ter essa humildade de começar a aprender de baixo pra cima, pra antes de você delegar, você tem que saber todo o processo de um estabelecimento, de um restaurante, inclusive salão. E tem a última. Tuane, e se não? A pergunta agora é, e se o SEAT Vasco Coutinho não tivesse entrado na sua vida, se não tivesse sido a sua opção, quem seria ou onde estaria a Tuane hoje? Eu acho que eu tava até hoje sendo auxiliar administrativo. Nunca tive a oportunidade de crescer. E a gastronomia me deu a oportunidade de crescer. Então, se o Vasco Coutinho não tivesse entrado na minha vida, eu não tinha... Eu acho que... Eu não sei, não consigo imaginar. Porque deu start pra minha vida mudar. E hoje eu só sou o nome que eu sou porque eu tenho essa formação no Vasco Coutinho. Senão, eu era só mais um. Eu galguei um caminho e o Vasco Coutinho me deu essa oportunidade, me deu essa base que hoje eu carrego comigo. E eu vou ser sincera, não deve nada a uma faculdade, tá? Não deve nada ao curso. Eu aprendi tudo que eu precisava aprender. A faculdade ensina algumas coisas, mas basicamente o Vasco Coutinho é o que eu utilizo na minha vida. E eu vou ser sincera, não seria ninguém. Eu não seria a Tuane, chefe, dona do Santa Canela, não. Não seria. Eu não consigo me ver sem ter passado por todo esse processo, não. Bacana, muito bacana ouvir o seu testemunho, porque a gente vê de fato como um curso técnico, a opção que você fez é capaz de mudar vidas e reescrever histórias e dar novos contornos, Sim, né? Eu gosto de ver que a gente precisa acreditar mais no curso técnico. O curso técnico é o curso que dá base pra gente executar mesmo. Vamos falar então do Santa Canela. Diga pra gente aonde fica, como é que a gente conhece, tem rede social? Sim. Eu tenho uma colinha aqui, Santa Canela Gastrobar. Isso, é o Santa Canela Gastrobar. Que fica ali na rua... Fica na Rua do Lazer de Santa Teresa. Santa Teresa é uma das cidades das Três Santas, né? Nas Montanhas Capixabas, pra quem não conhece, que tem muito capixaba que não conhece. E aí a gente fica na Rua do Lazer, perto da pracinha, né? Perto, lá na frente tem um pub que a gente é parceiro. Coloca música ao vivo no sábado de graça, na praça. Qual é o horário de funcionamento?
O nosso horário de funcionamento é de quinta a domingo. Quinta, sexta e sábado, almoço e janta, e domingo almoço. E qual que é a especialidade no restaurante? A especialidade do Santa Canela é misturar as montanhas capixabas, né? A gastronomia italiana, Italo Capixaba, que é a nossa referência no estado, e a comida do litoral, o gosto do litoral, até porque eu sou canela verde, né? Dá um exemplo aí de um prato que tem essa mistura. Meu prato preferido. A Inholina em Primavera é uma massa fresca, que é típica da italiana, né? Recheada de 3 queijos. Ela é feita salteada na frigideira com frutos do mar. Vai camarão, tentáculos de lula, vai tomatinhos frescos, toque de pesto. Então, assim, é um prato pra quem é italiano, tem uma recordação bem afetivo. E se for naquela temperatura, Santa Teresa combina, harmoniza tudo. Nossa, sim. E aí tá tudo certo, né? Tudo certo. Esse prato, na verdade, é um prato de verão, né? Ele é pra um vinho branco. Mas harmoniza. Harmoniza, sim. Porque ele é um prato com a cara do litoral, né? Mas a gente tem ele na Fonduta também, cheio de linguiça artesanal de Santa Teresa, que tem muita produção de linguiça, uma delícia. Não falta lá no Santa Canela. Tuane, quero agradecer muito a sua vida, sucesso cada vez mais no seu restaurante, sucesso na sua vida, maridão tá aí, você gestante, fevereiro do ano que vem. Tá tem uma bebezinha mexendo o risoto. Tem, mas uma ajudante. Sucesso pra você, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de falar bem, né? De estar falando de um curso que foi a base do Santa Canela hoje, a existência do Santa Canela também é gratidão, né? Do curso do técnico aqui do Vasco Coutinho, e eu fico muito feliz de vocês terem me convidado, e eu espero que os alunos aproveitem essas oportunidades que eles têm aqui, porque é muito rico, tá? É muito rico. Você não tem que pagar um curso que tem uma qualidade dessa, é muito rico. É pro resto da vida isso, gente. Conhecimento a gente não joga fora, não. A única coisa que a gente leva, né, daqui da vida é o conhecimento. Bacana, sucesso pra você, viu? Obrigada. Pra você que tá na escuta, segue a gente lá no Instagram, @formeino7. Se você conhece alguém que já passou aqui pelo nosso CET, só indicar, e quem sabe em breve essa pessoa tá aqui conversando com a gente, assim como a Tuane. O Formeino 7 também está no Spotify e no YouTube. Aproveita e segue a gente lá, dá o seu like, adiciona a sua playlist. Já são mais de 70 conversas e muitas histórias de quem faz a história aqui do nosso CET Vasco Coutinho ao longo dos seus quase 20 anos. O Formeino 7 tem a produção e edição de Caio França e Yuri Caleb, direção e apresentação de Gili Arzuc, supervisão Wagner Braga. Um abraço e até o próximo. Formei no CET.